Olá pessoas maravilhosas desse canal maravilhoso, aqui quem fala é Yumi, eu sou a host caretaker do Sistema Orquestra, e se você não viu por aqui, esse canal fala sobre transtorno dissociativo de identidade e alguns outros assuntos ligados à psicologia, mas com foco nisso. A gente fala disso tudo na visão do paciente, mas a gente traz bastante pesquisa, a gente também traz bastante artigo, a gente fala sobre mídia, a gente fala sobre tudo. Tá tentando mostrar agora um pouquinho da nossa rotina e falar um pouco menos de TDI, mas parece que os últimos acontecimentos realmente não deixaram a gente falar de outra coisa. E se você é novo por aqui e gostar desse tipo de conteúdo, você pode dar like nesse vídeo, se inscrever aqui no canal. As nossas redes sociais vão estar aqui embaixo, mas a gente tá tentando voltar a falar de outras coisas. Se você se identificar com qualquer coisa nesse canal e faça você suspeitar que você tem TDI, procure um especialista assim que possível. Esse canal não é para dar diagnóstico para você e nem para ninguém. Ele é para informar sobre o transtorno. Ao persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. E a gente ficou 3 semanas sem gravar vídeos, sim, por causa da matéria do Fantástico. A gente falou sobre isso no TikTok, a gente falou isso no Twitter, a gente falou isso no Instagram. Pediram pra gente falar disso no canal. Como essa matéria deixou a gente 3 semanas longe, eu acho importante a gente falar dela. Eu vou basicamente reassistir a matéria com vocês. Eu já assisti ela, eu assisti ela no momento em que ela saiu pela Globes. Eu vou falar sobre ela, o que tiver corrigir, eu puder corrigir, eu vou corrigir. Tem muita coisa que essa matéria trouxe, né? Mas eu acho que é importante falar disso pra tirar esse elefante branco da sala. A matéria do Fantástico, ela fez meio que um evento cataclísmico na vida de todo o sistema. Eu vou falar disso mais pro final do vídeo. Então ela trouxe aí coisas. Ela trouxe aí situações que a gente não gostaria de estar. E é isso, eu vou dar play na matéria. E a partir daí, conforme ela for passando, eu vou pausando. É tipo um react, só que eu já reagi. Agora, eu não sei se isso aqui vai me dar copyright. Eu acho que não. Não sei, qualquer coisa eu vou mutar e ler. Não sei, eu vou dar um jeito. É uma condição psiquiátrica severa e rara e que merece atenção. TDI, transtorno dissociativo de identidade. Eu não sei porque as pessoas têm medo de falar a palavra transtorno. Eu não sei porque elas têm medo de usar a expressão transtorno mental. Condição, doença. Doença não, doença já não é, doença não rola. Fala transtorno, transtorno mental. Quanto mais cedo a gente colocar essa palavra em evidência, e quanto mais cedo a gente falar disso, mais cedo a gente vai entender o peso disso. E esse negócio de ser raro e ser severo, tá, a gente não tá falando que é fácil, a gente não tá falando que é lindo, a gente não tá falando que é simples, a gente tá trazendo informação sobre isso. E assim, uma das informações importantes sobre isso é que é difícil, mas toda vez que você reforça que é severa, que é muito difícil, ou que é devastadora, ou qualquer coisa do tipo, a sensação que traz é que quem tem TDI ou quem é múltiplo tem que viver na merda, tipo, tem que viver ruim. E não é assim. Eu tô tendo uma amnésia muito grande nos últimos tempos. A gente consegue manter uma certa comunicação, mas tá bem ruim mesmo. É severo? É severo, mas tipo, se você tiver o auxílio certo, vai continuar sendo difícil, mas você vai conseguir tocar sua vida, sabe? Tenho uma família, eu trabalho em casa, eu ainda toco o canal, tenho projeto, então tipo, precisa. Sobre ser raro, eu também falei disso no TikTok. É muito difícil você colocar TDI como raro, porque quando a gente fala de percentual mundial, realmente é 1,5% da população com TDI e 3% da população com transtornos dissociativos no geral. Mas o Brasil também é 1,5%. E aí, isso é em 2019, tá? 1,5% da população brasileira era estimada com TDI. Aí você pega isso, na época dava uns 3 milhões e quebrados. É muita coisa. Quando você coloca esse tanto por cento, você está ignorando que é 3 milhões de pessoas. É importante falar porcentagem, mas é importante você também trazer o número real, porque isso vai trazer o peso que é. Porque tem, tipo, 100 sistemas lá no TikTok e o pessoal fala que, não, porque TDI é um transtorno raro, mas já vi 10 TikTokers falando disso. Sendo que essa galera fala 2, 3 anos. Eu falo disso há quase 6 e a gente tomou hate por isso. São diversas identidades na mesma pessoa, que numa simples conversa pode apresentar vozes diferentes, comportamentos variados, mudar de personalidade ou de idade. A reportagem especial de hoje vai mostrar a dificuldade de diagnóstico, os sintomas, tratamentos e as consequências na vida de quem tem TDI. Cara, eu odeio como as pessoas tentam ilustrar TDI. Sempre mais do mesmo. Tipo, é sempre a pessoa várias vezes, sendo que não é sempre assim. Existem casos assim, mas não é sempre assim. Tem que parar com essa história de que TDI é várias versões da mesma pessoa, né? Não. Uma criança e uma dor forte demais para suportar. Um acontecimento tão violento. Artifícios de terror, não gostei.
Nossa, eu lembro de ver essa matéria e eu tava muito esperançosa no começo, eu ignorei muito essa parte. Falei, não, vai dar tudo certo. Que interrompe o desenvolvimento natural. Precisa de uma boneca com prego no olho pra isso. É um transtorno, você precisa desse clima, você precisa dessa tensão, você precisa desse terror. De quem está começando a se conhecer e a conhecer o mundo. Um trauma. Em geral, antes dos 6 anos de idade. Então, situações de abuso sexual, abuso físico, negligência, morte de alguém próximo. Então, algo interno se quebra. É a terceira vez que eu tô vendo essa entrevista desde que ela saiu. Uma foi por causa de um vídeo que eu tive que pontuar, que não foi meu. Outra foi quando eu vi ela ao vivo, e essa é a terceira. Toda essa cena é muito ruim. Fica aos pedaços. Para aguentar conviver com lembranças de sofrimento, a identidade se divide em 2 ou mais. A teoria da dissociação estrutural, ela não defende que as coisas quebraram, e sim que elas foram impedidas de se unir. Ela defende que a gente nasce com estados de personalidade ou estados de ego para necessidades diferentes, e conforme a gente vai envelhecendo, esses estados vão se integrando em uma pessoa só para seguir a vida, para tocar a vida. Quando acontece um trauma, esses estados eles acabam pegando a lembrança desse trauma, se isolando, o resto vai integrar geralmente e segue a vida também. Fora isso, eles também costumam ter necessidades mais conflitantes, memórias conflitantes, mecanismos de defesa conflitantes também. Então eles acabam sendo impedidos de se integrar. É tipo assim que o sistema começa. Um livro que fala, tem um livro que fala sobre isso, e ele é de 2006, 2009. A informação tá aí há muito tempo. A informação existe há muito tempo. Por que que ela não chegou aqui? O Fantástico fez entrevista com dois sistemas. Podia ter perguntado coisas pra ele. Mas se vocês quiserem uma fonte para ler sobre de uma forma mais rápida e de graça também, vai ter aqui embaixo uma fonte bem legal. Ela é um pouco extensa, mas vai ser bem legal. Quando aparece outra personalidade, aquela que sofreu trauma não está mais lá. É outra pessoa que assume o lugar. O senso do eu, da identidade, do self, ele se fragmenta. É uma espécie de mecanismo de sobrevivência, um mecanismo de defesa. É como se mais de uma pessoa passasse a viver no mesmo corpo. Não é como se, ai não, eu entendo o negócio do sistema, todo mundo fazendo sua parte por um todo. Isso significa que partes desse todo não sejam elas mesmas. Gente, eu não vou ficar passando pano pra profissional falando, literalmente vários sistemas falando, mas a gente se sente pessoas completas. Então por que você batendo de frente com um monte de gente que tem o transtorno falando isso? Eu acho muito desumano um monte de pessoas reclamando o direito de serem reconhecidas como existentes e ter psicólogos falando que não são. E não é só a gente, tem canais que fazem isso lá fora. Tem o Multiplicing de Me, que integraram, tem o Entropicist, que fazia conteúdo também. E vários falam a mesma coisa. Eles são pessoas separadas, eles são pessoas completas. Eu sou uma pessoa completa. Então eu não vou fingir que eu não sou, eu vou ficar tipo de boa com isso. Toda vez que eu tiver que corrigir isso, eu vou corrigir exatamente assim. Sistemas no geral estão sendo invalidados 24 horas por dia há um mês. Não dá. São gostos diferentes, histórias diferentes, tipo, memórias diferentes, sotaque diferente, jeito de andar diferente, personalidade diferente. Fala assim, e pode ter suas próprias lembranças de vida. Aí chega a galera e simplesmente fala que não pode. O que forma uma pessoa pra vocês? De verdade, qual que é o conceito de uma pessoa? Quando você pensa o porquê eu sou essa pessoa? Por que é? Falta uma autocrítica aí também. Se o que faz de nós pessoas é a nossa consciência, a nossa individualidade, por que a gente não é pessoas completas? Com quantas identidades hoje você convive? Nós somos 18, contando comigo. E cada uma delas tem uma personalidade, uma história. Personalidade, trejeito, forma de falar, gosto, tudo diferente. Vai formando, então, uma espécie de sistema ou de constelação em que várias versões da mesma pessoa estão ali coabitando e vivendo junto com ela. Acho que desde criança eu sempre percebi que tinha alguma coisa errada comigo, né? Ninguém nos entendia, nem a gente se entendia. Porque a gente tem algumas lacunas de memória na infância e adolescência. Na psiquiatria, isso tem nome: TDI. A música tá me incomodando demais.
A música tá me incomodando de uma forma assim. Os dois principais manuais diagnósticos da psiquiatria contemplam a existência do transtorno. Transtorno dissociativo de identidade é uma doença mental. O primeiro registro de caso na história é de 1791. O Freud chamou isso de neuroses de guerra. E isso vale também para os traumas que acontecem na nossa infância. Como é que eu lido com isso? Vou criar uma consciência separada. Nos anos 70, o TDI ficou conhecido com o caso Billy Milligan, nos Estados Unidos. Ele foi acusado de 4 estupros e assaltos à mão armada. Ele foi absolvido depois de ser diagnosticado com o transtorno dissociativo de identidade. A defesa conseguiu provar que quem cometeu os crimes foi uma de suas 24 identidades e não ele, Billy Milligan. O homem morreu em 2014, depois de passar anos num hospital psiquiátrico. Caralho, eu odeio quando citam Billy Milligan. Eu tenho raiva, assim, é dor física. O cinema aborda o tema há décadas. O filme As Nunca Três vi, Faces de antes que Eva perguntem, conta nunca a vi. história Eu quero real ver, mas de eu Eva preciso de White, companhia pra ver uma esse tipo de mulher coisa. que teria 3 identidades diferentes. Essa é uma das entrevistas realizadas pelo psiquiatra responsável pelo tratamento da verdadeira Eva White nos anos 50. Em vários momentos, a mulher troca de identidade. Could I speak with Jane? Jane? How you do? I'm fine. How are you? How long have you been in existence? About 11 months. Nos anos 70, o livro Síbil virou filme. Baseado numa história real, teve uma segunda versão lançada em 2007. Uma psiquiatra acredita no sofrimento dela e começa a tratar da paciente. How many are there? 16. There's 16 of us. Mais recentemente, a temática apareceu no filme Fragmentado, que para os especialistas reforçou Divertidamente teria sido mais didático. o preconceito contra o transtorno. No filme, o personagem Kevin, interpretado pelo ator James McAvoy, tem 24 identidades. E uma delas é uma fera violenta e sobrenatural. A gente vai ser sempre assombrado por isso, não tem nem como. Vamos voltar para o caso da Giovanna, de 21 anos. Ela prefere não ser chamada pelo nome de registro. Quando a gente for botar o crédito que a gente chama da entrevista, como é que a gente vai acreditar vocês? Como sistema resiliência. Vamos com calma. Eu acho que aqui faltou um negócio. Por que sistema? Sabe, tá, mas por que você prefere ser chamado de sistema resiliência e não pelo seu nome de batismo? Eu não sou a Thaís, no meu caso, eu não sou a Thaís. E eu não quero que me chamem de Thaís. Você pode perguntar o meu nome e me chamar pelo meu nome. Na dúvida, você chamar a gente pelo nome do sistema. Eu tenho muitos amigos que me chamam de orquestra, que chamam a gente de orquestra. Trabalho, gente, é mais fácil ficar chamar pelo nome de orquestra. Até porque eu dou muito rolê com o Singlish, eu saio muito com o Singlish. Até pra apresentar pras pessoas é mais fácil. Quando, por exemplo, o meu amigo tem que me apresentar uma outra pessoa, o Alex tem que apresentar a gente pra outra pessoa, é mais fácil falar, essa aqui é a orquestra, que falar, essa aqui é a Yumi, mas às vezes não vai ser, porque uma hora pode não ser. É mais fácil falar orquestra, a pessoa sempre me chama de orquestra, e em algum momento a gente explicar isso pra ela e ela conhecer melhor a gente. O Alex mesmo, quando ele fala da gente, por exemplo, tem que falar da gente separadamente e falar, orquestra e não sei o que. Não é fácil, é muito mais fácil. E o nome de batismo é meio chato pra fazer isso, porque não é o nosso nome. Dá uns gatilhos, pelo menos em orquestra, a gente vai falar também sobre gente, pra falar no plural. Eu e os meus authors. Não, eles não são meus, são orquestra. É tipo o nome de um país ou de uma cidade. O tema seria composto por todos os authors, ou as identidades presentes naquele corpo. Show. Quem fala ocupa o front, enquanto os outros authors estão no headspace, no inconsciente da pessoa com TDI. Vai estar aparecendo aqui do lado a fonte sobre isso já existe na literatura. O link que eu falei que tá aqui embaixo, ele é baseado nesse livro. Alguns desses nomes já existiam, isso já tá lá, já tá citando lá, eu acho que vai estar o print aqui do lado. E existiam, se eu não me engano, Headspace, chamado de mundo interno, na verdade, não de espaço mental. Saíram das informações de lá e vieram pra cá, por isso que é inglês. Querendo ou não, é muito chato, tá tudo em inglês. É frequente, diferentes sotaques entre as personalidades
E questões físicas diferentes também. A Giovana, ou Sistema Resiliência, conta que teve episódios traumáticos na infância. Tem um negócio sobre esse nome, tipo, ninguém chama a gente de Sistema Orquestra, chama a gente só de orquestra. Quem é mais antigo sabe, é que a gente marca Sistema Orquestra em algumas redes. Não, nem em rede social, acho que só no TikTok tá como Sistema Orquestra. É como se vocês estivessem chamando a gente pelo nome mesmo. Mas prefere não falar deles. Há quase um ano, o que era visto como mudanças bruscas de humor interrompeu a vida dela. Eu fui afastada da faculdade e do trabalho por tempo indeterminado. Ainda estou afastada porque eu estava disfuncional, né? Eu estava trocando muito, de uma forma descontrolada. A mãe procurou uma psiquiatra e uma psicóloga. O diagnóstico de TDI veio alguns meses depois. Você não estava conseguindo cumprir o trabalho? Na época que eu entrei em crise dissociativa, eu trocava pelo menos 14 vezes por dia. E hoje você troca quantas vezes? Sim. Umas 7 vezes, 8, depende muito. No começo eu fiquei meio assustada, mas depois eu fui entendendo, porque cada uma tem uma característica e essas características têm a ver com a Giovana, né? Então... Isso ainda é coisa pra caramba. O pessoal fica muito, mas como é que vocês trocam na hora que vocês querem? É porque a gente não troca nunca. Nossa, a gente não troca nunca. Era tudo mentira. Não, mas é porque assim, não tem por que eu ficar trocando 300 vezes aqui em casa. Tanto que o nosso calendário, ele é muito difícil a gente tentar chamar alters pro front pra gravar vídeo. Isso explica, por exemplo, porque o vídeo da teoria da dissociação estrutural da Lara, que era um quadro da Lara, não vai pra frente há 3 anos. Porque é um vídeo que precisa ler de novo, precisa ir atrás de mais referências, precisa fazer todo o negócio, e é ela que tem que fazer. E a Lara não é um autor que fronta muito no nosso dia a dia. Então, a gente não tem tanto cansaço por suítes. A gente não tem tanto cansaço por troca. E quando você troca muito, você dissocia muito. Você acaba dissociando bastante, porque você cansa. Trocar é um processo cansativo. É difícil você trocar consensualmente quando vocês estão trocando toda hora, porque a sua cabeça cansa, sabe? Pelo menos aqui é assim. Por exemplo, eu fiquei aqui 2, 3 semanas desde a matéria. E aí a gente trocou pra Jimmy ficar o final de semana com a Alex. Aí ela veio na quinta, ficou até domingo. Domingo? Ela ficou até domingo. Aí eu voltei, porque eu tô colocando as coisas no lugar. Eu escolhi ver a entrevista. Então eu fiquei muito tempo. E aí eu tô aqui desde então, e eu acho que eu vou ficar aqui mais um tempo. E ainda assim, dependendo de como a gente tá, as nossas trocas são influenciadas, sabe? Por exemplo, se a gente tá muito estressado, uma troca que demoraria 10 minutos, 5 minutos, pode demorar horas, pode demorar meia hora, 40 minutos, 1 hora, 2 horas. Eu mesma tava tentando aparecer desde domingo. Foi domingo? Não, foi sábado. Foi sábado à noite que eu aparecia. Aí eu apareci sábado à noite e fiquei desde então. Então, a memória da pessoa que teria é foda. E aí eu tô desde então. E eu provavelmente vou ficar aqui por muito mais tempo. Eu tava tentando trocar, fazia uns 40, 50 minutos no sábado, até a hora que eu troquei. E tá difícil, sabe? Depende muito. Então eu imagino que trocar 7 vezes por dia deva ser cansativo pra caralho. A gente já teve isso de trocar. A gente também já teve isso de deixar muita gente no front. Não ajuda. Aí hoje em dia fica eu, e agora o Andrew fica meio distante, mas ele ainda tá aqui, ainda por causa da nossa amnésia, que tá uma beleza, como vocês puderam ver. E comunicação, nossa comunicação também tá bem ruim. Então a gente tenta deixar o Andrew mais perto possível do front, mas não é como se ele conseguisse chegar. Então o recado também, às vezes chega, às vezes não. Manter muita gente no front, trocar muita gente é cansativo. A gente aprende a amar, porque aquele ser inteiro que tá ali, cada pedacinho é ela também. Tá, não. Ó, é difícil pensar que são características da Giovana. Porque se cada uma dessas características é da Giovana, o que é a Giovana na real? Não tô falando que não é a vivência deles, não tô falando que não é o caso deles. A visão desse negócio de partes, tipo, querendo ou não, dar essa sensação de partes da Giovana é meio não agradável pra muita gente. Tem que tomar cuidado com isso. É muito comum aparecerem personalidades infantis. A pessoa começa a falar com voz assim, como se fosse ela, criança. A Momô é uma criança. É uma criança. Littles são crianças. Respeitem os Littles. Vocês respeitam crianças, então respeitem os Littles.
5 anos, não foi a primeira identidade a surgir depois de mim, né? Você consegue me dar o nome delas? Sim, vamos lá. Aline, Aurora, Dandara, Ayana, a Tatá... Eu preciso muito falar sobre isso. Todo mundo ficou falando que ela tinha que ler o nome dos alters. Vocês não lembrariam de 18 pessoas do jeito que ela leu se vocês não pudessem ler. É normal você ler. Acho que eu vou lembrar o nome de todo mundo. Meu sistema é muito grande. Não. Normal ler. Porque eu lembro de que eu sou próxima. Então ela ter lido, ela tava numa entrevista, dá um desconto. Eu, o Herbert, a Isabela, a Laura, a Lina, a Lua, a Luara, a Luísa, a Maria Helena, a Melanie, a Momô, o Jim e o Ariel. A Aurora sabe desenhar e fazer artesanato. A Lina sabe escrever como ninguém. O Ariel, ele é ótimo organizador, ele é ótimo em organizar as coisas. Giovana não trocou de identidade durante a entrevista, mas quando terminamos, o comportamento dela mudou. Uma das identidades, a Dandara, que se apresenta como protetora, apareceu com uma preocupação. Eu só vim dar boa noite. Eu sou a protector, é a minha função. Vocês se importam de eu fumar? Não. Eu fui totalmente... Eu tenho muitas críticas e agora não é mais tanto pra reportagem, é mais pro sistema. Se eu for falar da matéria, eu vou ter que falar da matéria inteira, não só da emissora. Nem todo mundo faria o que a gente faria, a gente tem noção disso. Tô falando que eu faria e depois eu vou discorrer sobre. A gente não apareceria mais ninguém além da Thaís. A gente já mandaria a Thaís pra entrevista pela aceitação, pra não causar tanto estranhamento. Porque eu sei que até mesmo sendo a host indo lá, vai acontecer. Então ela faz essa pra gente. Mesmo ela não gostando de aparecer, a gente acha melhor mandar ela. Um dia, quem sabe, se for menos hostil pros sistemas, poxa, beleza. Mas eu nunca mandaria o próprio Andrew, por exemplo. Não, eu mandaria a Thaís. Eu não trocaria. Querendo ou não, é mais seguro. É muito sensível troca na comunidade, a gente já falou disso várias vezes. É muito sensível esse assunto ainda. Então a gente recomenda não mostrar troca. E muita gente ficou chateada por isso. Resgataram até vídeo delas mostrando troca. Não faria. Troca é delicado pra comunidade. Então se a gente trocasse, mesmo que sem querer, a pessoa iria continuar fingindo que é quem tava falando antes. Porque não precisa dessa atenção. Não precisa desse entretenimento, porque troca é entretenimento pra Singed, e vocês nunca vão entender como é trocar, porque vocês não são sistemas. A gente tocaria o barco como se nada estivesse acontecendo, como se fosse a pessoa que estava anteriormente. Muita gente ficou bravo com isso, eu entendo os motivos, mas talvez não desse pra disfarçar, não sei. Tipo, não teve pesquisa pra saber por que protector, o que é protector, o que é um protector. E aí, tipo, precisa mesmo fumar numa entrevista pro Fantástico. E quem responde não é nem a moça que tá entrevistando, quem responde é a mãe dela, sabe? Poxa senhora. Contra ela se expor, mas eu entendo o propósito dela. Não faz sentido isso ser dito. Você quer mostrar funcionalidade e harmonia. Rolou troca, veio outro alter, e aí depois da entrevista que a menina acabou de dar, falar eu não era a favor, mas fizeram mesmo assim, agora eu entendo. Em seguida, uma outra identidade surgiu, o Ariel. Gente, eu sou maravilhoso. Se não fosse eu, esse sistema tava perdido. Se eu gosto de uma lasanha, eu gosto de um sorvete, Eu não sei em que pé tá o tratamento de resiliência, a gente não conversa faz um tempo. Eu não sei em que pé tá, mas se tá no pé de você conseguir fazer um switch quando você quer, vocês conversam. Precisa. Tipo, igual eu falo, se você quer passar funcionalidade, por que você fala uns negócios assim? Porque, por exemplo, o que faz do meu sistema pelo menos tá funcional é o fato de que se eu não tivesse aqui, ele iria ficar super bem. Ele iria continuar bem. Pra quê? Pra quê? Coisas mesmo. A Laura que gosta de coisa fitness. A Laura... Nossa, Laura é chata. Foi o gatilho para a identidade Laura também falar. O que é isso? Ah, mas ele tava falando brincando da Laura. Tava falando brincando da Laura. Pelo que sabemos, sim. Pelo que sabemos, não. Mas o rolê pra quem passa informação sobre o transtorno é reforçar o mínimo de estigma possível sobre aquele transtorno. Você fala mal de outro alter ou do seu próprio sistema pro Fantástico, tudo bem, tem uns vídeos que é brincando, mas é o Fantástico, eles não vão entender. Muita gente que vê o Fantástico não vê o YouTube, não vê o TikTok. Estão falando de mim. Ah, prazer, eu sou a Laura. Tudo bem? Tudo bem? O transtorno é considerado raro. Muitos casos podem ser confundidos com outros. 3 suítes. 3 suítes é coisa pra caralho. Outras doenças, como a esquizofrenia. Aqui no Brasil você tem poucos relatos de caso. Sim. Numa estatística mundial, 70% de todos os casos relatados, eles ocorrem em países ocidentais
E desses 70%, 50% ocorre entre Estados Unidos e Canadá. Então, parece haver um componente sociocultural importante para a manifestação desse transtorno. A literatura atualmente diz 1% da população. 1% é praticamente a mesma incidência da esquizofrenia, por exemplo. Há 35 anos, o psicoterapeuta inglês Remy Aquarosa... Vamos lá. Sobre sociocultural. Não acho que o TDI seja sociocultural. Em todos os países onde o TDI foi procurado, ele foi encontrado. Fonte aqui embaixo. Mas eu posso pegar o caso do Brasil, que é um país com pouquíssimo estudo sobre TDI. Esses dias eu tive que fazer um vídeo no TikTok, porque uma pessoa comentou lá que em nenhum lugar da literatura existia Protector, Host, Caretaker, Preceptor, Introjeto, sendo que tem um livro que fala sobre isso, que eu já recomendei aqui hoje umas 2 vezes, e ele foi lançado muito tempo atrás. Em questão de estudo de TDI, o Brasil está atrasado décadas. Não tem outro jeito de falar isso, não tem uma forma bonitinha de falar isso. Ele está atrasado décadas. E é muito difícil rebater, porque a gente está tendo que bater de frente com gente que tem um diploma. Eu não tô desmerecendo essa galera. Eu tenho certeza que muitos deles são ótimos profissionais incríveis, se não a maioria. Eu não posso dizer sobre eles como profissionais, porque não sei dizer o porquê. Eu não vou julgar uma galera de incompetente também. Às vezes não chegou um caso lá, porque tem muita coisa atrasada. Tem uma literatura falando sobre tudo isso que a gente fala, só que não teve aqui. Então como é que eu vou julgar os casos daqui, sendo os estudos que tem no Canadá, nos Estados Unidos, em Londres, tá anos-luz à frente do nosso? Como é que eu vou defender essa tese se a gente não tem o mesmo empenho e a gente não está equiparado em questão de estudo, em questão de conhecimento? Falar que é um negócio sociocultural é absurdo. Cuida de pacientes com transtorno. Eu pergunto para ele por que, até hoje, muita gente não acredita nas trocas de identidade. Se eu não me engano, ou foi ele ou foi a instituição dele que diagnosticou dissocia de ID. Acho que uma das razões para não acreditarem é que as pessoas não entendem o que é o transtorno. Tem também, eu acho que foi da Folha ou foi do Estadão, eles também perguntaram para esse mesmo cara por que aqui no Brasil era tão difícil o diagnóstico, e ele também fala que aqui falta estudo, sabe? E ele é especialista nisso. Então, a gente tá muito atrás. E como fica essa vida fragmentada, o dia a dia de quem tem esse transtorno? Por exemplo, é comum a pessoa ter episódios de amnésia, total ou parcial. Uma identidade pode assumir o controle e seguir para algum lugar. Chegando lá, outra identidade não faz ideia do que foi fazer ali. É um eterno não lembrar do que você fez, do que você disse e de quem você conheceu ontem. Eu me perdi. Não, isso é real, isso realmente acontece. Tipo, se perder, eu acho que nunca aconteceu. Eu acho. Já aconteceu muito de eu ir pra lugares que eu sabia que eu não deveria estar. Eu sabia que eu não deveria estar ali. E eu não sabia como eu tinha parado lá. Às vezes no metrô por causa da amnésia dissociativa, eu perdi amigos, eu perdi pessoas, eu tive muitos problemas na minha vida por causa da dissociação. Todos nós temos um pouco de amnésia. Quem é você? Boa pergunta. Tem algumas pessoas acordadas aqui. Patrícia tem 28 anos. Esse é o nome registrado na certidão de nascimento dela. Mas a manicure prefere ser chamada de Sistema República, que reúne as identidades dela. Faltou muito uma explicação do que era host aqui. Iria fazer uma diferença enorme. Se falasse do host, se explicasse o que o host faz, e explicar o porquê que prefere outro nome. Tipo, teve 15 minutos de reportagem para um transtorno desse. 14. Você tem ideia do número total, mais ou menos, assim? A gente tem 28. Posso te fazer uma pergunta se não te incomodar? Quem tá falando agora? Mudou o estilo, né? É. Maíra. De repente, uma identidade infantil assume. A Meg, ela não é uma Little, ela é Slider. Ela desliza de idade. Eles falaram isso depois, né? Porque o pessoal foi perguntar, porque Littles são um tema muito delicado na comunidade também. Eu me chamo Meg. Meg? Você estava ouvindo a entrevista que a gente estava fazendo antes? Sim. Dizem que eu sou, talvez, a que viveu na infância e talvez eu seja a primeira. Entendi.
Ela pouco se lembra da infância e da adolescência. Há 4 anos, depois de graves crises de ansiedade e confusão mental, ela procurou ajuda, mas não conseguiu tratamento, tampouco um diagnóstico definitivo. Pela raridade do transtorno e pela necessidade de afastar esses diagnósticos diferenciais. Então ele acaba sendo um diagnóstico de exclusão, não o primeiro diagnóstico a ser pensado. Muitos médicos não conhecem. Muitos não acreditam, muitos não conhecem, muitos nunca ouviram falar. Bem, e é outro dado da literatura que, em média, os pacientes demoram 8 anos para receber o diagnóstico. Qual é o tratamento para o TDI? O TDI não tem uma medicação específica, então as medicações entram se houver um quadro conjunto de depressão, ansiedade. Comorbidade e comorbidade. Vocês entenderam? Que é basicamente os transtornos que podem vir, ansiedade, depressão. Preciso voltar a estudar isso aí. Ansiedade. E o tratamento de eleição é a psicoterapia para tentar integrar as personalidades e a pessoa consegue não apresentar mais, né? Ou diminuir a frequência, a quantidade. Tá, todo mundo pesou bastante nesse negócio da integração, mas ela falou também diminuir, melhorar a funcionalidade. Ela deu outras opções, mas ela não se aprofundou. Melhora a funcionalidade. Oi, meu nome é Tipo, não apresenta mais, ou diminui a frequência, quantidade, melhorar a funcionalidade. Tipo, tem alguns estudos, saiu acho que um ano passado, deixa eu pegar ele aqui. Cadê meu estudo? Apesar do avanço acerca desse transtorno nos últimos anos, sua cura definitiva ainda não foi alcançada e seu tratamento ainda não possui grande eficácia comprovada. Assim, diferentes modalidades de tratamento têm sido estudadas sem que tenha se definido a intervenção ideal para esse transtorno. Alguns autores apontam que a principal forma de tratamento para esse transtorno seria a psicoterapia. A partir de um tratamento apropriado, os prejuízos nas áreas profissionais e pessoais desses indivíduos demonstram uma melhora considerável, porém esse dado não pode ser generalizado, visto que alguns indivíduos, mesmo com tratamento, continuam bastante comprometidos na parte de suas atividades diárias. O ideal, então, seria um tratamento de apoio prolongado, que pode aos poucos auxiliar esses indivíduos no controle de seus sintomas. Sobre isso, segundo a ISSTD, a psicoterapia individual se caracteriza como a principal modalidade de tratamento para o TDI, sendo imprescindível que esse tratamento seja sempre individualizado, considerando-se as opções disponíveis para intervenção. O tratamento de pacientes com TDI ocorre geralmente a longo prazo, atinge anos de duração. Ressaltam que indivíduos com TDI costumam não se adequar à psicoterapia de grupos ou a grupos de autoajuda. Muitos desses pacientes possuem dificuldades em tolerar a carga gerada nesses grupos, a partir de discussões relacionadas a experiências traumáticas de outros participantes. Essa interação pode provocar um aumento nos sintomas dissociativos no paciente, descompensações e ocasionar em relações disfuncionais entre membros do grupo. Como se pode notar, o tratamento desse transtorno é bastante controverso entre os pesquisadores e possui diferentes propostas, como a questão de integrar as personalidades, a busca de uma harmonia entre elas ou simplesmente deixá-las de lado, a procura de uma melhor adaptação desse paciente, o entendimento das personalidades como simples artifícios, focar no tratamento dos outros sintomas e assim por diante, variando para cada profissional. Segundo a ISSTD e Gonzalez, a fragmentação da personalidade ocasionada pelo trauma é o mecanismo central dos transtornos dissociativos. Assim, o elemento principal da terapia é a atuação no sentido de reparar essa fragmentação e reduzi-la. Para os autores, com o resultado de tratamento desejável é o alcance de uma forma viável de integração ou harmonia entre as diferentes personalidades. Nesse sentido, a integração se caracteriza por um processo amplo e longitudinal, referente ao trabalho sobre os aspectos mentais dissociados ao longo do tratamento. A partir disso, a psicoterapia com pacientes com TDI deve possuir como princípio fundamental a promoção de maior comunicação e coordenação entre as personalidades, ajudar tais personalidades a se conhecerem como partes legítimas de si e auxiliar na negociação e resolução de seus conflitos é o centro do processo terapêutico. Além disso, o terapeuta deve esclarecer que todas as personalidades representam tentativas adaptativas de lidar ou dominar os problemas que o paciente vivenciou, sendo fundamental que o terapeuta trate as personalidades igualmente, sem preferências. Desse modo, o tratamento do TDI pode ser dividido em 3 fases. A primeira fase possui como objetivo o estabelecimento de segurança, a estabilização do paciente e a redução de sintomas. A segunda fase busca confrontar, trabalhar e integrar memórias traumáticas.
E por último, a terceira fase, a integração e a reabilitação das personalidades. De uma forma geral, todo o trabalho terapêutico visa ajudar o paciente a desenvolver segurança, estabilidade e maior adaptação da vida cotidiana. Sendo assim, evidencia-se que para a efetividade do tratamento é indispensável que se exista uma boa relação entre terapeuta e paciente. Essa relação deve basear-se em confiança e respeito, por isso aumentará ainda mais a aderência do paciente ao tratamento. Ainda a terapia deve ser um local seguro para o paciente. E independente do método de tratamento escolhido, é importante que o terapeuta respeite o ritmo do paciente, percebendo até onde ele consegue avançar de uma forma segura durante o tratamento. Afirmam que a questão da integração deve ser explorada durante a relação psicoterapêutica. Para alguns pesquisadores, a recuperação e a exploração do trauma, assim como a integração, são partes necessárias do tratamento do TDI, enquanto outros acreditam que a integração é uma escolha pessoal de cada paciente. Ressaltam que o tratamento do TDI é considerado bem-sucedido quando esses indivíduos conseguem ter uma vida cotidiana satisfatória, mesmo que a integração não seja completa ou que não seja experienciado uma personalidade única. Além disso, é possível afirmar que, apesar de importante, a integração não deve ser vista como único objetivo de tratamento desse transtorno. O tratamento psicoterapêutico pode ter outras funcionalidades, como reduzir as condutas autolesivas, diminuir os sintomas de dissociação, controlar as comorbidades, auxiliar na diminuição dos prejuízos sociais, familiares, relacionais e promover a diminuição do sofrimento e proporcionar uma maior funcionalidade ao paciente, assim como uma melhor qualidade de vida e maior sensação de bem-estar. E aí eu acho legal as considerações finais desse trabalho. A proposta do presente trabalho foi revisar a literatura e aprofundar os conhecimentos sobre o transtorno em si, investigando suas principais características, seus fatores desencadeadores e suas formas de tratamento. Ou seja, não se buscou usar uma abordagem psicológica específica, mas sim a utilização de um enfoque teórico. Assim, o intuito do trabalho foi reunir o maior número de informações sobre o transtorno, buscando estudá-lo da forma mais ampla possível, a partir de distintas visões. Com isso, diferentes teorias e pressupostos foram abordados, evidenciando o transtorno de forma geral. As principais limitações encontradas para a realização desse estudo foram relacionadas à escassez de materiais referentes ao tema em língua portuguesa, considerando que os materiais em línguas estrangeiras detalhavam e aprofundavam de forma muito mais ampla o transtorno. Além disso, não foi possível o acesso de alguns materiais em língua inglesa na íntegra. Ressalta-se que foram encontrados poucos materiais sobre as principais abordagens da psicologia e o tratamento do TDI. A maioria dos autores trabalham o tratamento psicoterapêutico de uma forma geral, sem entrar em discussão sobre uma abordagem específica. Ainda a maior parte dos pesquisadores estudados encontravam-se na área da psiquiatria, e não propriamente na área da psicologia. Conclui-se que, mesmo com todos os avanços no estudo sobre esse transtorno, ainda existem muitos fatores a serem explorados. Assim, é preciso que esse transtorno seja investigado de forma mais profunda, em todas as suas esferas, noológicas, etiológicas, diagnósticas, entre outras. Então, aqui a gente vê que a integração como tratamento é discutido ainda. Tem psicólogos já aprovando. Isso aqui é um estudo, eu vou deixar ele na descrição. Ele tá com DOI certinho, tá tudo certinho. Gente, eu já vou direto pros resultados, porque esse vídeo já tá com 1 hora, tá? E sou eu que vou editar, porque em 2017 saiu um estudo que a galera pegou 61 terapeutas para ver como é que foi o tratamento deles após 6 anos. E a mesma galera que conseguiu a integração total e estava bem com isso foi equivalente a quem conseguiu multiplicidade funcional e estava bem com isso. Eles só resolveram os sintomas e viveram como múltiplos para sempre, forever. E os outros juntaram em uma pessoa só. Foi o mesmo número, eles ficaram bem. Eu vou deixar esse estudo aqui embaixo. Teve as variáveis, vai estar tudo certinho. Isso mostra que a integração não é o único caminho, a integração não é a única escolha, a integração não é a única coisa que dá para fazer. Giovana e eu tenho TDI. Tanto a Giovana, Sistema Resiliência, quanto a Patrícia, Sistema República, produzem vídeos para a internet sobre TDI. Que eu queria que as pessoas falassem sobre isso. Eu queria que as pessoas soubessem que sistemas existem e que precisam ser respeitados, eles precisam ser acolhidos pela sociedade. A gente sabe que muita gente vai duvidar do transtorno, dizer que é tudo invenção. Mas é preciso deixar claro aqui que se uma pessoa diz ter uma doença mental, seja ela qual for, não cabe ao outro questionar. Isso é um assunto para os profissionais de saúde que atendem essa pessoa. Provavelmente ela está em sofrimento e precisa ser acolhida e não maltratada. Então existem 2 pontos, né? Ou a pessoa fala que a gente está fingindo, que a gente está inventando, que isso não existe. Ou elas vão pelo lado espiritual. Ah, é demônio, é espírito, Já passei por isso. Ou eu já ouvi coisas como você deveria estar no manicômio. Então,
É muito difícil o jeito que a gente é tratado socialmente. É uma doença bastante séria. Eu acho que isso é importante falar, que são quadros que geram muito sofrimento. É bizarro você ver. Esse negócio de muito sofrimento, severo, eu entendo porque falam isso, mas reforça aquele negócio de que muita gente duvida de mim porque eu faço vídeo na internet falando sobre TDI, eu posso trazer a fonte que for. É que assim, ninguém refuta o que eu falo, mas duvidam de mim. Por eu fazer vídeo na internet, e trabalhar, e viver bem, e ser casada, a galera duvida de mim. Uma vez me chamaram de classe média porque eu faço vídeos pra internet sobre isso. Uma pessoa, tipo, 28 anos falando por uma criança, é bizarro. É estranho, parece que é fingimento, parece que é uma atriz falando, fazendo, mas não é real. A gente queria ser curado. A gente precisa ter rede de apoio, a gente precisa ter tratamento pra gente ter uma vida funcional. Ai, essa cinematografia deles me deixou puta. Deus, chega, meu OBS tá gritando socorro. Considerações finais. Existiram muitas polêmicas e muitos problemas depois envolvendo especificamente o sistema resiliência. Também teve toda a questão do autodiagnóstico, de república e tal. Vocês sabem o que eu penso sobre diagnóstico há 5, 6 anos. Então, não sei se vale a pena entrar nesse mérito, mas eu acho que autodiagnóstico é válido para você ir atrás do seu psiquiatra e do seu psicólogo para ele te ajudar a chegar em algum senso e te ajudar a ter uma vida funcional. Não ficar no autodiagnóstico, vai atrás de ajuda. É fundamental que você vá atrás de ajuda. Também rolou muitas questões envolvendo a comunidade. Antes que alguém pergunte, orquestra, o Fantástico chama vocês? Chamaram. Eles chamaram primeiro o Case System, Babilônia, ambos os sistemas recusaram, eles não queriam essa exposição. E ambos me indicaram. Conversaram comigo, pediram a minha história, a gente mandou um PDFzinho pra eles, pra escrever pelo WhatsApp. E eles nunca mais responderam. E aí eles falaram pra Babilônia e Case System, pra Case System eles já tinham adiantado, né? Pra Case System que eles queriam gente laudada, que eles queriam gente com diagnóstico. Mesma coisa pra Babilônia, depois quando eu perguntei se eles tinham falado alguma coisa, eu fiquei ok, tudo bem, faz sentido. Mas não me perguntaram nada, mas tudo bem, eu entendo os motivos deles. Porque a gente não fala sobre isso na internet, é muito difícil a gente falar sobre isso na internet. Até aí tudo bem, só que quando foi anunciado que seria resiliência, muitos sistemas falaram que eles não estavam prontos. Porque eles já tinham falado algumas coisinhas não muito legais, algumas coisas erradas, ou passado algum certo nível de desinformação. Orquestra, por exemplo, já conversou com resiliência algumas vezes sobre isso. Sei que outros sistemas também. Então muitos sistemas ficaram contra eles irem falando que eles não estavam preparados, até porque eles chegaram na comunidade faz nenhum ano, se entenderam sistemas há pouco tempo e teve toda essa treta da desinformação e tal. Mas eles foram, eles avisaram no dia da entrevista que eles gravaram que eles foram, pra mim eles tinham avisado antes. Mas a gente também falou que se eles não se sentiam seguros, não era pra ir. República ninguém sabia que iria mesmo. Eu mesma, eles tinham falado, mas achei que no final, depois que rolou toda essa história sobre o diagnóstico, eles não iriam pro Fantástico, então ninguém tinha opinião sobre isso. Aconteceram as trocas, vazaram várias coisas deles, que não vinha falar. Várias coisas aconteceram desde então e a gente foi bastante criticado. A gente foi atacado como comunidade. Teve vídeos meus que foram parar em lugares não muito legais. Quem sabe dessa história sabe, quem não sabe tá tudo bem. A comunidade sofreu ataques massivos. E eu sei que muita gente fala, mas se você fechar o Twitter, esse problema não existe mais. Se você sair da internet, esse problema não existe mais. Só que muitos sistemas não podem falar para os pais que são sistemas. Muitos desses sistemas não podem existir em casa. Eles não podem ser eles mesmos em casa como eles são no próprio Twitter, no próprio TikTok, no Instagram. O Instagram acho que foi a rede social menos tóxica que teve. Esses sistemas que tinham esse espaço na internet perderam. E eu sei que a vida não é só internet, mas muita gente, por exemplo, trabalha na internet. E ainda mais eu que sou sistema em todo lugar. Então a minha vida tava muito gostosa nessas 3 semanas. Agora tá amenizando, mas em todo lugar todo mundo sabe que eu sou sistema. É difícil eu encontrar pessoas que não tenham pelo menos 1 ou 2 que não saibam do TDI. Como, entendeu? A matéria não impactou só quem tem vida na internet, impactou quem tinha liberdade na internet e quem tem vida sumida fora da internet. E eu ouvi cada absurdo vindo até mesmo de sistemas sobre isso. Fala mais sobre eles do que sobre qualquer sistema que tá tentando, não é consertar a palavra, mas tá tentando lidar com isso. E muita gente surfou nisso, tá? Eu tô falando de profissionais, eu tô falando de pessoas. Tá um negócio ridículo no TikTok de sigla de fingir troca. E aí a gente volta pro que eu falei de resi. E no final
teve 3 trocas e com esses ataques todos eles tinham um grupinho de seguidores e a mãe dele estava nesse grupo e perguntaram lá sobre os ataques que a comunidade estava recebendo, os ataques no Twitter. Até falaram especificamente do ataque que eu sofri no dia seguinte da reportagem. Eu fiquei muito chateada, até surpresa da resposta que a mãe dela deu, que basicamente foi deixarem o Twitter pra lá, deixar a gente pra lá, que isso era um problema nosso. O hate que a comunidade estava sofrendo era um problema nosso. Como que eu vou levar isso como um problema nosso se esse problema só começou porque alguém foi representar a comunidade, independente do que tinha vários sistemas falando, sistemas que estão há muito tempo na comunidade, há muitos anos na comunidade. E aí chegou uma pessoa em dezembro, ganhou visibilidade, e aí ela assumiu toda essa responsabilidade, que ela sabia que ela não estava pronta. Muita gente sabia que ela não estava pronta. Como é que você vira para pessoas que estão sendo atacadas, ameaçadas por nosso endereço, sabe? Como é que você vira para as pessoas que estão sendo atacadas, ameaçadas e etc. E fala que isso é problema nosso, sendo que foi a sua filha que foi no programa de rede nacional falar as coisas e, sei lá, não se deu o trabalho de tomar cuidado com o que ia postar antes. E vazou muita coisa. Vazou muita coisa. E todas essas coisas foram usadas para atacar a comunidade. Então como é que isso vira um problema nosso se a causa do problema não é a gente? Aí a pessoa fala, ai, o problema é seu. Não é problema meu. Na verdade, se tem uma coisa que isso não é problema meu, mas quem tá tendo que lidar sou eu. Só que eu acho que a partir do momento que isso prejudica outras pessoas, também vira um problema seu. Tem gente fingindo troca no TikTok, tem gente brincando com TDI no TikTok, tem várias pessoas na cabeça no TikTok, esquecendo que tudo bem, você não acreditar em resiliência, eu não vou fazer você acreditar em resiliência. Eu não consigo fazer você acreditar em mim se você não quiser. Ficar brincando com um transtorno que realmente existe, é reconhecido, tem pessoas que vêm, e ele vem de abuso infantil. Vocês são mau caráter em um nível pesadíssimo. Faltou tanta coisa, sabe? Da matéria, dos sistemas, de tudo. E aí vai ter gente falando, ai, orquestra, você tá com inveja. Só que eu não fiquei triste em momento algum por resiliência. Eu fui a pessoa que falou pro pessoal esperar a matéria sair, porque eu realmente achava que a matéria ia ser de boa. Tipo, vai ser erros da emissora. Tanto que eu falei, separe o que a emissora falar do que o que resiliência falar. Mas eu falei pra esperarem a matéria sair. E o problema não foi a matéria, foi o pós. Frustrada, eu fiquei, mas eu não deixei de ficar feliz pelos caras por isso, sabe? O problema foi o pós. Falar que representa uma comunidade e não tá lá quando essa comunidade precisa. Então é isso, todas as fontes e tudo que vocês precisam saber tá aqui embaixo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. O broto tá enorme e eu vou ter que gravar outro vídeo agora, porque a primeira vez que eu gravei ele deu muito errado. E eu espero você no próximo vídeo, eu acho que o canal agora volta ao normal. É isso, tchau, tchau!